Torcida rubro-negra está absolutamente apreensiva depois de uma postagem que foi feita pela FIFA em relação ao Mundial de Clubes 2025. E nela cita o Flamengo, os títulos do Flamengo, e lá está o Campeonato Brasileiro de 87. Será que a FIFA está reconhecendo o Flamengo como campeão de 87? Mudou tudo? O que está acontecendo? Para a gente tirar essas dúvidas, nós estamos recebendo o professor, advogado especialista em Direito Esportivo, membro da Comissão de Direito Esportivo também da OAB, o doutor Fábio Sá Filho. Doutor Fábio, muito obrigado por bater esse papo conosco aqui no Multiplay e para tentar tirar as dúvidas do torcedor rubro-negro. Porque se entrarmos em qualquer site do Rio de Janeiro, o que mais aparece é a manchete: FIFA reconhece o Flamengo campeão brasileiro de 87. O que é que está acontecendo, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Carlos Miguel. Quero agradecer o convite, né, do grande Carlos Miguel, e agradecer a Multiplay também pela oportunidade e até referenciando o nosso amigo Vitor Araújo pela indicação, né? Vamos lá, Carlos. O que nós temos, em verdade, não é propriamente uma postagem indicando nominalmente o título de 87 ao Flamengo, acreditando o título de 87 ao Flamengo. Mas é uma postagem do Instagram, porque no site oficial da FIFA não há nenhuma postagem que indique o título de 87, né, acreditando ao Flamengo. O que existe lá, em verdade, no perfil do Flamengo, é uma indicação de que houve títulos na década de 80, né, por conta da geração que existia na época, nomina inclusive os atletas do período, como Zico, Bebeto, né, Júnior, mas ele só coloca o título de 80, 81 e 83. Mas ele usa a expressão, o que inclui os títulos, ou seja, deixa de forma exemplificativa, não taxa quais são os títulos daquela época, da década de 80. E aí, claro, quando vai na postagem do Instagram, né, aí sim aparece a informação de 8 títulos, né, 8 campeonatos brasileiros da Série A. E foi esse cardzinho que foi postado no Instagram no início da semana que foi utilizado justamente por torcedores do Flamengo, né, justamente para poder dizer que houve reconhecimento da FIFA, já que o Instagram é o Instagram oficial, o veículo da FIFA, em que se trata justamente dos partícipes, né, do Campeonato Mundial de Clubes, e o Flamengo é um deles, e lá consta essa descrição dos feitos do Flamengo, sem nominar quais são os títulos dentre esses 8 Campeonatos Brasileiros da Série A. Mas para chegar a 8, como ele tem 7, né, se você realmente desconsiderar o título de 87, para você chegar aos 8 títulos, você teria que incluir justamente o Campeonato Brasileiro de 87. A disputa, né, chamada de Copa União, embora no regulamento apareça lá como Taça João Avelange e Taça Roberto Gomes Pedrosa, né, que seria equivalente, respectivamente, aos módulos verde e amarelo, né? Agora, doutor Fábio, fazendo agora um resgate histórico, né? Quando há uma postagem dessa, a gente imagina, nós aqui do lado de cá, jornalistas, que houve um erro ali de quem escreveu a matéria, do jornalista, do assessor de imprensa da FIFA, ou na hora de traduzir para o português, penso eu que não tenha sido de má fé. Mas, logicamente, por se tratar de um órgão oficial e de um veículo oficial ali, uma rede social oficial da FIFA, logicamente que é como se estivesse chancelando, né? Que a instituição estivesse chancelando essa informação. Para a gente fazer um resgate histórico e para relembrar aqui aos flamenguistas, inclusive, que sempre que o esporte entra na Série A e que vai haver o confronto entre o Sport e o Flamengo, que na tabela do Campeonato Brasileiro está bem longe, essa polêmica volta à tona. O que é que aconteceu em 1987, doutor Fábio? Vamos lá, tentar resumir aí um mundo de informações nesse tempo de agora, né? Mas vamos lá, tentando ser mais objetivo. Nós tivemos um campeonato, né, em que, à época, o Conselho Arbitral, mais ou menos ali em agosto, setembro do ano de 87, ele estava, que é o órgão principal, né, de aprovação de mudanças em regulamento, né, e se o regulamento já estava posto, né, de alguma forma, para você ter uma modificação com o regulamento posto, só se houvesse a unanimidade, era uma das previsões de uma das resoluções do Conselho Nacional de Desportos na época, que era o órgão regulador das normas desportivas, né, dos campeonatos, e aí, claro, havia uma certa
organização administrada de maneira em parceria com a própria CBF, mas a maioria das resoluções era desse Conselho Nacional de Esportes da época. Nós temos a indicação de que haveria, né, a criação, primeiramente, pelo Clube dos 13, de um campeonato apenas com um equivalente ao que seria o módulo verde, né, e, logicamente, com certa razão, outros clubes, né, queriam participar desse campeonato, tendo em vista que haveria a contratação pela primeira vez da transmissão dos jogos. Então, havia há informações da época que a Rede Globo, né, a detentora na época de transmissão dos jogos, negociou a compra dessas transmissões, né, por 3 milhões e 400 mil em valores históricos da época, né? Então, quem estava integrando o equivalente, o que a gente chama hoje de módulo amarelo, outros 16 clubes, eles queriam participar desse campeonato a todo custo. Até porque nós tínhamos aí no meio um Guarani que tinha sido vice-campeão no ano anterior, né, contra o São Paulo em 86, e estava no módulo amarelo, que seria equivalente a uma segunda divisão, né? Tínhamos também a equipe da Portuguesa, que foi 10º colocado em 86, e o América tinha sido 4º colocado em 86. Então nós tínhamos 3 equipes que estavam bem ranqueadas, se fosse considerar critério técnico, na competição anterior 86, que foi organizada pela CBF, e não estavam no módulo verde, né? Logicamente não foi esse o critério utilizado, né? A fundação do Clube dos 13 se deu naquele período, né? Você tinha o convite para participar do módulo verde de mais 3 equipes, Santa Cruz, Goiás e Curitiba, né? Além dos integrantes do Clube dos 13, o nordestino era o Bahia naquele período, e aí ficaram relegados ao equivalente a uma segunda divisão, módulo amarelo, outras equipes que poderiam ter participado, formando outras 16 equipes que queriam justamente esse cruzamento para poder chegar ao campeão daquela época, né? Da competição daquela época. E aí, o representante do Clube dos 13 era justamente o presidente da época, Eurico Miranda. E nessa época, houve justamente uma consulta para saber se haveria esse cruzamento olímpico, né? E para acabar dirimir com as animosidades e poder, inclusive, executar o início da competição, tacitamente foi aprovado um regulamento, porque o Conselho Arbitral da época estava suspenso por decisão judicial do Tribunal de São Paulo, e aí permitiu-se que houvesse o regulamento, né, com a participação de um cruzamento olímpico apenas numa série quadrangular final, ou seja, você teria que apurar os campeões do módulo verde, os campeões do módulo amarelo e fazer o cruzamento num quadrangular final. Esse foi o regulamento aprovado, né, pelo Clube dos 13, representado por Eurico Miranda, e aí, logicamente, só o América não concordou porque ele queria que houvesse esse cruzamento olímpico desde o início, que fosse um campeonato que as 32 equipes se enfrentassem desde o início, e não apenas em sede quadrangular final. Dito isso, nós temos a competição. A competição se desdobra, né, vai acontecendo. No meio da competição, quiseram alterar o regulamento, né, e aí foi justamente quando o esporte, sabendo dessa tentativa de praticamente modificar o quadrangular final, né, e aí a intenção era reconhecer apenas a disputa do módulo verde entre eles, e aí o módulo amarelo seria o equivalente a uma segunda divisão. O esporte entrou com ação judicial, né, e naquela época, essa ação judicial ela não precisava passar pelo crivo das restrições normativas que nós temos hoje, porque o artigo 217 da Constituição, na redação atual, né, de 5 de outubro de 88 para cá, ela só permite que você ingresse com uma demanda na Justiça Comum se você esgotar todas as instâncias da Justiça Esportiva. Isso implica dizer as instâncias da Justiça Esportiva locais, né? Como era uma competição nacional, teria que passar por uma comissão disciplinar do STJD e, logicamente, no máximo, chegaria até o pleno do STJD. Há quem defenda que você poderia recorrer até a FIFA, né? A Corte Arbitral do Esporte, a Comissão Disciplinar, né, esportiva da FIFA, como uma instância primeira, e depois a Corte Arbitral do Esporte como órgão recursal, mas esse trâmite para a Constituição não interessa, né? A gente tem um trâmite justamente entre as instituições locais, né, nacionais, e essa matéria não passaria em termos de justiça esportiva, na nossa interpretação do nosso STJD, considerando que era uma competição nacional. Dito isso, nós temos a época atual, né, para poder ainda deixar mais claro, se você quiser enfrentar algo na justiça comum, o máximo que você pode ter, você vai dizer, lá está dizendo a Constituição, você pode ingressar com a demanda se você esgotar a justiça esportiva. Mas para você discutir na justiça comum, no máximo que você vai conseguir não é enfrentar o mérito, não é a justiça comum dizer
quem foi o campeão, por exemplo, hoje de 87. Acho que como hoje não poderia fazer isso. Ele poderia dizer o seguinte: olha, pelos critérios normativos aplicáveis, né, o que a Justiça Esportiva fez está errado. Julgue de novo. Anula a decisão e manda julgar de novo, por uma questão de erro de procedimento. Mas não dizer quem foi o campeão. Então, essa é a lógica atual. À época, não. Quando a ação foi ingressada, foi antes da Constituição de 88 entrar em vigor. Então, não tinha essa disposição do artigo 217. Então, o ingresso na justiça comum foi justamente para enfrentar o mérito desde o início, né? E aí, a demanda era federalizada, como eu já informei, porque existia o Conselho Nacional de Esportes, né, como órgão normatizador da organização da competição à época, né, dos regulamentos da época, e justamente por conta disso a União fez parte do processo, que inclusive pediu a exclusão da LIDE por ser supostamente parte legítima, coisa que o TRF, inclusive, em última instância, local, né, decidiu pela manutenção da União, justamente pelo Conselho Nacional de Esportes ter o poder de gestão, de certa forma, dos regulamentos da época. Então, dito isso, né, a demanda pôde ser ingressada na Justiça Comum, né, foi na Justiça Federal, por conta da União integrar a LIDE como parte, né, e ter legitimidade realmente, de acordo com a decisão judicial da época, para poder figurar no processo. E aí a decisão, né, era uma ação declaratória para se reconhecer que haveria esse cruzamento olímpico, né, pelo regulamento que foi aprovado, ainda que a revelia do Conselho Arbitral, que depois a liminar foi cassada, e eles quiseram justamente modificar pelo Conselho Arbitral. Mas para modificar pelo Conselho Arbitral, as próprias resoluções do Conselho Nacional de Esportes determinavam que tinha que ser a unanimidade, já que existia um regulamento existente. Não era um regulamento novo que ainda ia ser deliberado, que podia ser por uma maioria, aprovado por maioria, mas já existia um regulamento. Então, esse regulamento que já existia só podia ser modificado à unanimidade. E, logicamente, o esporte foi um deles, se negou a reconhecer qualquer modificação com o campeonato já em andamento. E aí, o TRF, né, em última instância, né, local, e não teve recurso para o STF e para o STJ, nem de Flamengo, nem Internacional na época, nem da própria União, transitou em julgado assim. Né? Inclusive, claro, transitou em julgado muito tempo depois, inclusive de vários recursos, né, e demorou um pouco. Em 97, basicamente, na década de 90, mas pelo que me falha a memória, foi em 1997, que transitou em julgado, não cabia mais nenhum recurso, porque nenhuma das partes, né, que poderiam levar a demanda para o STJ e para o STF interpuseram recurso. Então, a matéria realmente permaneceu daquela forma, inclusive impedindo que a CBF modificasse o regulamento da época. Nesse caso, qualquer publicação que houvesse, qualquer parte, cabe ao esporte entrar com ação, essa de tutela inibitória, de obrigação não fazer, de publicar outra pessoa, outro ente, outra entidade como campeã daquela época, do Campeonato 87. Então, outras demandas foram ajuizadas e, logicamente, tem as respectivas instâncias, recursos, e a demanda sempre chegava ao STF, e o STF dizia, não, já tem uma decisão transitada em julgado, não cabe mais recurso. Essa decisão lá de trás de um processo que já transitou em julgado já é suficiente. Então, você não pode mais rediscutir esse mérito. Já tem coisa julgada. E aí, claro, essas demandas foram sendo sempre apresentadas por meio dessas novas publicações de veículos midiáticos. A própria CBF também contribuiu com isso. E até a última demanda, vamos dizer assim, foi essa agora mais recente, que o STF declarou que não cabia como reconhecer outra entidade senão o esporte como aquele que ganhou o título de 87. E a última tentativa agora do Flamengo, se é a última, né? Talvez aí a gente tenha outras demandas no futuro, mas pelo menos uma das últimas cartadas foi se socorrer da FIFA. Então, essa matéria chegou também ao conhecimento da FIFA, né? O Flamengo vai disputar agora o Campeonato Mundial de Clubes, e aí veio, logicamente, algumas publicações, né? E aí a gente não tem domínio dos bastidores, mas é provável que alguém tenha solicitado para a FIFA para publicar esses 8 títulos brasileiros, não teriam publicado de graça, né? Até porque a própria FIFA precisa consultar alguma pessoa que forneça as informações que ela não dispõe, né? Ela não tem, inclusive eu não perguntaria para o próprio clube, né? Quem é que foi campeão, o que é que você venceu. Eu vou perguntar para um veículo oficial, que é a minha afiliada. Então, a FIFA deve ter perguntado para a CBF, primeiramente. E aí, logicamente, por interesses que a gente sabe que existem, né? Inclusive, as várias demandas históricas motivam essa argumentação, né? A questão lógica. É provável que houve a solicitação para se publicasse os 8 títulos, né, do Campeonato Brasileiro. Não fizeram no site, fizeram no Instagram, né? Embora tenha uma propagação tão forte quanto, né? Mas aí eles podem alegar que houve um erro de publicação, que a informação não era para ter sido essa, embora, claro, cabe ao esporte aí pedir para a CBF fazer um ofício, né? Ele primeiro faz um ofício para a CBF, para a CBF fazer um ofício para a FIFA, para justamente tentar entender o que aconteceu. A FIFA vai certamente se pronunciar, vai se manifestar, e aí pode tentar corrigir diplomaticamente, né, essa respectiva publicação. Mas, por enquanto,
o debate foi reacendido por conta dessa publicação do Instagram de um veículo oficial como da FIFA, né? Ô, doutor, e aí voltando a 87/88, quem jogou a Libertadores foi o Sport. Ali já não estaria resolvida a questão só pelo fato de quem jogou a Libertadores foi o rubro-negro pernambucano, não? Essa é a questão material, vamos dizer assim. Muitos vão dizer, do ponto de vista jurídico, o Sport pode ter sido campeão na justiça, mas dentro de campo, quem foi o campeão foi o Flamengo, né? Que tinha mais equipe, tinha uma grande esquadra, né? Era muito forte, né? O time do Flamengo, de certa forma. O time do Sport também não deixava de ser, mas eles vão sempre lembrar da equipe que já tinha sido multicampeã, né? De vários outros campeonatos, inclusive da Libertadores de 83, né? Mas, logicamente, se a gente for lembrar, né, de um dos critérios técnicos que existem, que é quem participa da Libertadores do ano seguinte, na época só eram 2 clubes que participavam, né, foram justamente o Sport Clube do Recife e o Guarani Futebol Clube. Né? As 2 equipes que participaram foram essas 2 que tinham justamente disputado entre si o que seria o equivalente, né, o fechamento do quadrangular final, né, o cruzamento olímpico dos 2 módulos, já que Flamengo e Internacional se negaram a participar desse cruzamento olímpico em quadrangular. Então, os únicos que restaram, né, foram justamente Sport e Guarani. E nesses confrontos que existiram na época, o Sport logrou êxito, né, e aí, logicamente, foi quem foi indicado para participar da Copa Libertadores. Então, do ponto de vista técnico, o Sport teve essa participação e corrobora, né, materialmente, não apenas do ponto de vista formal, do ponto de vista jurídico, que ele foi um dos representantes do Brasil e mais ainda como campeão brasileiro da época, de 87. Pegando agora essa publicação recente e errônea da FIFA, do Instagram da FIFA, na tradução para o português. Essa publicação ela não pode ser utilizada como prova cabal de um reconhecimento de um título a favor do Flamengo. O Flamengo poderia juridicamente utilizar dessa publicação e entrar com um novo recurso? Não, né? Poder, veja. Vamos lá, vamos tratar também da questão agora jurídica, né? A publicação foi em português, é tanto da FIFA.pt, né, IFEM.pt, então foi uma publicação já em português. Ele tem no site da própria entidade já algumas publicações em português, inclusive aquelas publicações que eu justamente fiz uma triagem na data de ontem, né, em relação às publicações sobre o Flamengo. Eu vi 2 publicações, uma de Jorge de Arrascaeta e outra de Felipe Luiz, e ambas não tratam dos títulos que o Flamengo possui, mas lá, né, consta o nome do Flamengo na cor azul, e aí quando você clica, o hiperlink é justamente para o perfil do clube, que foi postado em novembro e vem sendo logicamente atualizado, né? E lá não consta o título de 87, como eu tinha mencionado, consta o título de 80, 81 e 83, né? Quando ele diz, inclui o esquadrão da década de 80 era muito forte, e os títulos brasileiros que incluem são esses, aí mencionou esses 3, mais abaixo menciona outros 2 títulos, mas não trata de 87. O que tratou foi o Instagram, uma postagem já em português realmente, mas tratando do mérito jurídico, né, logicamente, não tem como você rediscutir mais a matéria. Já temos uma decisão, né, quer queira ou quer não, sei lá, mas a X-Comum não tem competência para tratar da matéria. Veja, naquele período tinha, hoje não teria para enfrentar esse mérito, mas naquela época tinha. Pelo artigo 217 da Constituição atualmente, ele não poderia enfrentar o mérito, dizer, olha, Justiça Esportiva, julgue de novo a matéria, você julgar errado. E isso se houvesse, logicamente, a tramitação na Justiça Esportiva, que não houve no período, né? A matéria foi logo enfrentada diretamente na Justiça Comum, né? Porque não existia esse pré-requisito, né, de ingresso com a demanda na Justiça Comum, esgotando a Justiça Esportiva previamente. Hoje existe, mas, veja, poder não poderia. A pergunta foi, o Flamengo pode pegar essa postagem e dizer que ele é campeão da Série A, do Brasileiro da época de 87? Poder não pode, juridicamente não pode, mas se eles vão fazer isso ou não, é possível, assim, do ponto de vista não jurídico, mas do ponto de vista de ação, de querer fazer, eles vão querer. Até porque qualquer possibilidade de que eles poderem rediscutir essa matéria, a gente já viu que eles vão querer fazer, né? Então, é uma questão lógica, é bem provável que eles tenham interesse, sim, de rediscutir essa matéria utilizando essa postagem da FIFA. Inclusive, utilizando essa prerrogativa, a entidade máxima do futebol no âmbito internacional. Pensando agora com a cabeça do jurídico do esporte, o que é que caberia fazer neste exato momento? Pedir uma retratação por parte das redes sociais oficiais da FIFA, uma notificação jurídica, talvez,
para a própria entidade máxima do futebol. O que é que cabe para o esporte fazer agora, até para se precaver, né? Caso o Flamengo queira aí movimentar juridicamente essa questão de novo. Vamos lá. O caminho mais curto, né, e mais óbvio, que já deve ter sido feito, ou pelo menos já deve estar assim, tentando fazer, é solicitar via CBF, que é afiliada da FIFA, para que oficie também a mesma entidade e diga, olha, houve uma postagem, né, a gente tem um reconhecimento judicial de que o único campeão brasileiro de 87 é o Sport, e para se chegar a 8 títulos, teria que considerar esse título de 87 do Flamengo, coisa que não aconteceu. Então, haveria uma questão aí diplomática, né, para que a CBF e a FIFA se entendessem em relação a essa publicação e postasse talvez uma errata. Aí você vai dizer, e se a errata não for postada pela FIFA, no mesmo veículo que seria o Instagram, para poder ter a mesma publicidade, ainda que o efeito, vamos dizer, não danoso, né, porque não tem nenhum efeito jurídico, essa decisão supostamente a decisão da FIFA de postar essa informação no Instagram, mas a gente tem aí um debate reacendido. Então, o Sport pode se dizer assim, não, eu não gostei dessa postagem. Né? Então, o caminho que o Sport poderia fazer, primeiramente, é esse, né? Via CBF, provocar que a FIFA se retratasse, né? Fizesse uma nova postagem no próprio veículo do Instagram, e aí, não sendo feita, vem a questão, o que ela pode fazer judicialmente? Judicialmente não tem muito o que fazer, porque se ele entrar com uma demanda judicial para enfrentar essa questão especificamente de uma postagem da FIFA, que não tem nenhum valor jurídico, mais uma vez, vou dizer, né? Ele pode arrumar umas questões jurídicas, aí sim, que problematizem a situação em desfavor de, por exemplo, o Brasil ter participação nas seleções de base, agora não tem Copa do Mundo, mas se houvesse outras participações, a gente está no Mundial Sub-17, mas se houvesse outras participações como Copa do Mundo, a gente poderia ter problemas de participação. Os próprios clubes que estão no Mundial de Clubes estariam ameaçados de participar. Então, assim, seria até ruim para o próprio Flamengo nesse momento. Ele não participar de um campeonato como esse, porque o Sport estava provocando o Poder Judiciário para que a FIFA, né, voltasse na sua decisão. E, inclusive, a FIFA vai dizer, não, eu sou uma entidade transnacional, a decisão do Poder Judiciário brasileiro a mim nada afeta. A não ser que houvesse realmente alguma demanda de um órgão arbitral que a FIFA reconheça, a Corte Arbitral do Sport poderia ser um veículo, aí sim, poderia entrar com a demanda na comissão disciplinar, né, o equivalente ao órgão de primeira instância lá da FIFA, né, para se discutir a matéria, né, essa postagem, mas não vejo essa necessidade. Acho que seria um embate realmente problemático, que não valeria a pena o Sport comprar a briga, né? Em última instância, recorreria à Corte Arbitral do Sport, mas mais uma vez, eu só faria isso se houvesse valor jurídico essa postagem. Essa postagem no Instagram não tem valor jurídico, né? Então, não vai modificar o resultado de 37 por uma postagem no Instagram. Só para tranquilizar quem realmente preza pelo jurídico, né? Preza pelo que é correto, essa postagem do Instagram da FIFA não vai modificar o resultado de 37, não. Torcedor rubro-negro pode ficar tranquilo, doutor Fábio, que a réplica da Taça das Bolinhas vai continuar lá na sede da ilha, né? Vai sim, sem dúvida alguma. Professor Fábio, doutor Fábio, muitíssimo obrigado por esse bate-papo aqui no Multiplay, absolutamente esclarecedor. Conte sempre conosco para a gente debater o lado jurídico, né, do mundo dos esportes, do futebol de uma maneira geral. E depois vamos marcar uma conversa para a gente falar sobre SAF, para a gente falar até do jogo do Sport contra o Palmeiras, que gerou uma polêmica enorme. Todo mundo já está falando em possível adiamento, aliás, suspensão da partida, o que não aconteceu. Então a gente depois marca um outro bate-papo aqui para a gente atualizar o torcedor sobre as polêmicas que saem do campo para o mundo jurídico, professor. Carlos Miguel, eu só tenho a agradecer, né, e também em nome da Multiplay, né, pelo convite, e conte sempre comigo, né, e vai ser um prazer, sem dúvida alguma, participar de outros debates que eu gosto muito também, que envolvem a parte trabalhista e desportiva. Então, vai ser sempre um prazer, qualquer convite que vier, né, eu vou aceitá-lo com muita honra. Vamos marcar em breve, viu, professor? Muito obrigado, professor Fábio, conosco aqui no Multiplay. Se você gostou desse vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações, siga-nos nas redes sociais, o endereço é o @multiplaype, o PE de Pernambuco. Estamos sempre atentos, sempre alerta. Até a próxima polêmica. Tchau, tchau!